E agora o nosso assunto é política, porque tem muita movimentação ainda acontecendo em Brasília. Antes do recesso do fim de ano, teve a aprovação da LDO, tem emendas parlamentares ainda sendo discutidas. Paulo César, muito boa tarde para você. Boa tarde, Karina Coupe, para você e para quem está com a gente nessa sexta-feira. A LDO passou com um superávit primário interessante, o governo pode comemorar, nós falamos aí de 30 bilhões, com pelo menos 2,3 trilhões previstos para o orçamento, lembrando que ela é uma prévia da lei orçamentária e depois isso vai se afunilando para dizer o que o governo vai arrecadar, a previsão naturalmente, né? Ninguém tem bola de cristal, mas também o que o governo poderá investir. Porque quando a gente fala de recurso público, a gente tem que parar de discutir questão de gastar, é investimento, porque quando chega na ponta é investimento. Só que essa bondade toda do Congresso Nacional não foi tão amistosa para o governo, não. Porque, junto com isso, aqueles considerados jabutis, dessa vez veio, mas veio bem explícito, que são as emendas parlamentares, que são recursos que os deputados e senadores vão destinar. Vão dizer para onde vai, Karina. É aí que está o problema. Os deputados e senadores, que foram tão bondosos com o governo, já foram mais bondosos ainda com eles mesmos. Só para se ter uma ideia, os deputados e senadores aprovaram, então, o pagamento antecipado de pelo menos 65% das emendas impositivas. E isso é referência de 13 bilhões de reais dos cofres públicos para os fins que eles definirem como prioridade. E aí eu vou dizer para você uma coisa. Imagina um deputado com recursos, então, federais, recursos públicos, destinando para suas bases eleitorais num ano eleitoral. A antecipação exatamente porque ano que vem tem eleições. Aí o deputado vai priorizar a obra do vereador, o calçamento do prefeito, da liderança política e assim vai distribuindo o recurso onde ele tem elos políticos, não onde há um interesse macro do cidadão, macro do brasileiro. E é aí que a gente vira refém de um sistema. O governo reagiu, o presidente Lula acabou criticando essa decisão porque também engessa. Para se ter uma ideia, pode superar os 65 bilhões de reais as emendas, sejam elas de bancada, sejam elas coletivas ou sejam elas também as emendas individuais. Mas aí hoje o ministro Flávio Dino, aqui em Florianópolis, em visita à capital catarinense, participando do Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, também trouxe a temática para a discussão. E disse que as emendas parlamentares têm que ser revistas, porque, por exemplo, as emendas coletivas deveriam ser definidas pelos parlamentares daquele grupo político. Não acontece. Eles definem de forma individual e isso dificulta prestar conta do recurso público que é aplicado. Certíssimo ministro nessa cobrança. O ministro falou ainda de um outro tema muito mais importante que vem em discussão: a atividade e os conflitos entre os poderes, assunto que nós trouxemos ontem. E que, por sinal, eu falei de 41 pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes, 7 contra o próprio Flávio Dino, e hoje disse que são 81. Reafirmou uma informação que já disse ontem, dizendo então, confirmando que são 81 pedidos de impeachment. Ele disse que essa banalização, esse método utilizado para apresentar pedidos de impeachment, pode ser contraditórios e precisa ter um regramento. Tudo porque o ministro Gilmar Mendes, decano do STF, disse nessa semana e determinou via liminar que somente a PGR poderá apresentar um pedido de impeachment contra ministros do STF. O que a lei da década de 50 previa que poderia ser um cidadão comum, mas também começar ou iniciada pelo Senado Federal. Esse desconforto entre os poderes acabou resultando nessa decisão. E como eu falei ontem, entre os dias 12 e 19, os ministros vão discutir esse mérito, mas pelo andar da carruagem eles vão manter essa possibilidade da PGR. Agora, caso parta do Senado, precisa de 2/3 dos senadores para aprovar um processo como esse. Por enquanto, os que estão lá, estão parados. A gente espera que as coisas se ajustem aí, porque senão todo mundo perde, inclusive você. Com certeza. A gente segue acompanhando. Muito boa tarde para você. Ótimo final de semana. Para você também, bom final de semana e obrigado pela companhia. Até segunda, PC. Até segunda.